quero te fazer uma pergunta. Tem algum momento na sua vida que você pensa assim: eu não vou conseguir, eu não vou suportar passar por essa dor, passar por essa decepção? Quem sabe você já passou por isso e sabe muito bem, né, o que eu estou descrevendo, ou você está passando por esse momento. E eu quero te dar uma palavra de esperança. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe um pouco a minha trajetória e sabe que recentemente eu perdi meu pai, né, numa luta contra o câncer, um câncer muito agressivo no pâncreas, que ele foi emagrecendo, sempre com dor, muito desgastante para toda a família acompanhar, né, um ente querido assim, sofrendo de dor. E eu tenho experimentado isso, né, em meio à dor, em meio à saudade, em meio ao sofrimento, tem algo que nos dá uma esperança. E é um versículo para a gente refletir, mas muito mais do que palavras, muito mais do que algo teórico, é algo que a gente pode experimentar. Então, por isso eu te digo, se você está passando por esse momento assim que você não vê uma saída, já se sente afundado na dor, na falta aí de esperança pela sua vida, pela sua situação, se vê naufragando em meio a todos os desafios que a vida nos oferece, eu quero te dar uma palavra de esperança. Não eu, mas é diretamente da palavra do Senhor, né? Da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Tem uma palavra para nós, para a gente pensar sobre isso. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 20, não, desculpa, no capítulo 12, o versículo 9, eu separei para nós aqui. É algo que o apóstolo Paulo, que estava falando sobre uma situação que ele se sentia frágil, né? Um espinho na carne, como ele descreveu, e que ele pediu para Deus que fosse tirado dele, mas não foi tirado, e teve a resposta do Senhor para ele. Olha o que Deus disse para ele no versículo 9, diz o seguinte: minha graça é suficiente para você. Ou, em outras palavras, se você já ouviu, até tem letras de canções, de músicas que fala, né? A tua graça me basta. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quantas vezes a gente está aí nessa situação que eu descrevi, em meio a uma dor, a um luto, a uma perda, a um fracasso, ou uma falta de perspectiva na vida, uma decepção, enfim, tantas coisas que machucam o nosso interior. E muitas vezes coisas irreversíveis, que é o caso da perda de uma pessoa, um familiar, né? Uma perda que a gente tem a esperança como cristãos de rever essa pessoa. Eu tenho um testemunho bonito aí da vida do meu pai, que eu tenho descoberto aí que nos últimos anos ele entregou a vida dele a Jesus. E ele teve, no meio dessa doença, ele também teve muito apoio aí, pessoas que oraram por ele, né? Que ele pôde declarar também a fé dele em Jesus. Então, a gente tem essa esperança, né, do reencontro, da eternidade, mas a gente está aqui nesse plano físico, né, que a gente é limitado, a gente não, a gente age por fé, né? Isso tudo que eu tô aqui falando com vocês, da esperança, do reencontro, da eternidade, isso tudo é na esfera da fé. Nós temos a fé. A fé não é que a gente já viu isso, né? A fé é a certeza do que esperamos, né? A fé. Mas o que a gente tem de concreto aqui nesse plano físico, às vezes é o que fica é a saudade de abraçar, de receber uma mensagem, de saber notícia da pessoa. E isso a gente sofre. Mas olha só o que a palavra nos diz, o que o Senhor falou para Paulo e que também serve para nós, né? Porque Paulo estava dizendo para Deus assim: puxa, eu tô com essa dificuldade aqui. Eu já pedi tanto para Deus para tirar essa dificuldade e Deus não tira. E Deus ainda me responde: a minha graça, né, te basta. A minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só que interessante, se a gente está se sentindo fraco, fragilizado, sofrendo, decepcionado, sem paz, né? Às vezes enfermo também, às vezes como a gente fica debilitado, né, emocionalmente quando a gente está com uma fragilidade física, uma enfermidade, uma doença, a gente fica mais sensível. E olha o que Deus nos fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, que nesses momentos a gente possa buscar o Senhor, porque é algo sobrenatural que eu tenho experimentado. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E desde pequena eu não conseguia nem imaginar, né? Eu tinha um pânico, literalmente, quando ele ia se despedir de mim na porta, assim, para ir trabalhar. Eu ficava em pânico, com aquela aflição, pensando: será que meu pai vai voltar? Eu tinha um medo de perder meu pai. E hoje, pensando, né, toda a minha trajetória, desde a minha infância, assim, a minha relação com meu pai, eu fico imaginando assim, ó, que se eu não tivesse Deus na minha vida, se não fosse a graça do Senhor para me sustentar nesse momento de dor, eu não sei o que seria de mim, sabe? Em meio ao luto, eu estaria desesperada, porque já com Deus já é difícil, né? Suportar o luto e a saudade, mesmo com a fé, com a esperança da eternidade, do reencontro, como eu disse. Nós vemos aqui esse plano físico e nesse plano físico a gente sente a saudade. A gente sente a vontade de estar junto, de abraçar, de receber uma mensagem, de interagir. Então, é algo desafiante para nós, né? Mudar a nossa mentalidade, nos agarrarmos em Deus quando a gente está frágil, quando a gente está sofrendo, quando a gente está decepcionado, buscar esse outro formato aí de vida, que é ser sustentado pela graça do Senhor na nossa vida através dos problemas. Porque quantas vezes a gente ora, assim como Paulo orou, né? Senhor, tira isso de mim, tira esse problema de mim, tira esse espinho na carne, tira essa dor. O Senhor não permite que eu perca essa pessoa, né? Às vezes é um divórcio, uma traição, o marido sai de casa, enfim, tantas coisas, tantas perdas aí pelo caminho, né? Que às vezes a gente passa. Às vezes é uma demissão no trabalho, é um filho que não reconhece o valor e o esforço dos pais. E a gente ora nesse sentido, pedindo para o Senhor nos poupar dessa dor e desse sofrimento. E não tem problema nenhum, somos humanos, Deus sabe, né? A gente tem a liberdade de pedir para Deus nos poupar do sofrimento. Mas olha que coisa maravilhosa, que mesmo apesar dos problemas, apesar da dor, mesmo que a nossa vida, que nos encontre, né, as situações da nossa vida nos encontre, que a gente se encontre com a dor, com a perda, com o sofrimento, Deus promete estar com a gente. E Deus promete que a graça dele vai nos bastar, né? Que vai ser algo sobrenatural, que é algo que eu tenho experimentado. Eu queria dividir isso aqui, esse testemunho com você, que talvez te acrescente se você está passando por um período de dor. Se tente fazer esse teste, né? Busque passar por esse momento segurando a mão do Senhor, né? Buscando depender de Deus. Às vezes a gente quer engolir o choro, né? De repente você é um homem que está me escutando e você passou aí toda a sua infância escutando, né? Seu pai, sua mãe dizer: ó, engole o choro, homem não chora. Mas eu quero te dizer uma coisa: chore, chore no lugar certo. É importante a gente chorar. Eu tenho momentos assim que eu tô um pouquinho mais forte, né? Que eu vou vivendo, fazendo as coisas, me distraio, não penso na perda do meu pai. Não faz um mês que eu perdi meu pai. Foi agora dia 4 de julho e de 2025, né? Se você está assistindo esse vídeo, passou mais um tempo. E só que por momentos eu me emociono e eu deixo o choro vir, né? E eu deixo o choro vir, mas eu deixo o choro vir assim, orando ao Senhor, pedindo para Deus me sustentar, pedindo para Deus acalmar o meu coração, né?
E é um refrigério, é um choro diferente. A gente chora, a gente sofre, mas é o refrigério e a gente vai sentindo a graça do Senhor. Então, faz isso, experimenta na tua vida, né? Se você está passando por uma decepção, quem sabe é só um não que você escuta em alguma vaga de emprego, não tem problema nenhum você dizer para o Senhor: ai, Senhor, eu estou tentando já faz tanto tempo, mas eu estou me sentindo tão rejeitado, estou me sentindo tão descartado porque ninguém me dá uma oportunidade. O que que tem de errado comigo? Deus gosta que a gente seja sincero e franco. Quantos anos aí, né? Antigamente as pessoas tinham aquele formato religioso engessado, aquela coisa formal. E muitos de nós, a gente aprendeu dessa forma, com os nossos pais, os nossos avós, enfim, né? Ou mesmo pela influência de filmes. A gente entendeu que o relacionamento com Deus é uma coisa assim sistemática, é algo, uma oração já decorada, já pronta, mas é justamente que Deus não quer da gente algo automático. Deus quer o nosso coração, a nossa verdade, a nossa sinceridade, o derramar da nossa alma para Deus, e é isso que também nos cura, né? A palavra do Senhor fala o seguinte, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, a gente se comunicar com Deus em espírito e em verdade, não com uma fala pronta, uma fala feita, com protocolos religiosos, mas com sinceridade. Então, eu quero te encorajar aí nesse vídeo, através desse breve testemunho do que eu tenho passado aí, pela sentido a graça do Senhor na minha dor. Eu quero te encorajar a estreitar o teu relacionamento com Deus, se você está passando por um momento assim. Busque experimentar aí dessa graça, essa graça que nos sustenta, essa graça que nos encoraja a avançar, a prosseguir, né? Mesmo quando a gente vê que está tudo cinza à nossa volta. Então fica com essa reflexão, espero que tenha te ajudado. E se você pensa em alguém que talvez, né, sabe, conhece algum amigo, alguém que está passando por um momento difícil, passa esse vídeo, passa essa reflexão, encoraja essa pessoa. Se você gostou também do vídeo, te convido a curtir. Abraço e até o próximo.